E aí ele falou assim, você sabe que o homossexual vai ser salvo, né? Falou pros pastores assim. Aí o clima já... Aí os pastores já... Explica mais isso. Mas não está escrito, eu questionei ele, mas não está escrito que os homossexuais, os afeminados não vão herdar o reino do céu? Aí ele, exatamente. Não vão herdar o reino. A salvação sim. O reino não. Aí eu falei, eu pensei comigo. Não é tudo a mesma coisa? Ele, não. Salvação é dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie diante dele. Não é por obra, mas por graça, mediante a fé. Aí eu perguntei, e o reino? Ele falou assim, o reino é por obra. O reino você conquista. O reino é um galardão, é uma recompensa, é um nível de autoridade que você recebe de Deus pelas obras que você praticou, pela sua honestidade, pela sua santidade, pelo seu temor. Os mártires, por exemplo, reinarão com Cristo. Quem viveu uma vida íntegra para Cristo, pastor, me dá um exemplo só, eu vou te dar só um spoiler. Aquele homem está na cruz ao lado de Jesus, quem lembra que tinha dois homens, um do lado direito e do lado esquerdo? Aí um acreditou que Jesus era o filho e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estará onde? No paraíso, não foi no reino. Ele faz um pedido, depois você lê com calma o seu texto. Senhor, quando você entrar no seu reino, lembra-te de mim. Jesus falou assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Interessante que para ele Jesus faz uma pegadinha, né? O cara pede uma coisa, Jesus dá outra e ele vai, né, passa daqui para melhor achando que Jesus está concedendo o que ele pediu e Jesus na verdade está dando uma zoada nele, né? Bom, vamos falar sobre isso? Você já tinha ouvido isso? Que dá para ser salvo sem herdar o reino de Deus? Tipo, salvo agora, com o perdão dos pecados, mas sem a recompensa eterna e sem entrar de verdade no reino. Essa ideia soa, né, moderna, vem da teologia liberal, mas a Bíblia mostra que é um erro grave. Tá? Salvação e vida eterna e reino de Deus, biblicamente, não são coisas separadas, são exatamente a mesma porta, o mesmo destino eterno. Então, quem é salvo de verdade entra no reino pela fé em Jesus. E a Escritura usa esses termos de forma intercambiável, provando que não dá para separar um termo do outro. Então a gente vai mergulhar mais fundo assim, em 5 exemplos que para mim são muito claros nas Escrituras, para você ver isso com os seus próprios olhos, para você não ter dúvida mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Nascer de novo é igual a entrar no reino. Isso é o coração da conversa de Jesus com Nicodemos, em João 3, especificamente de 3 a 5, que ele vai dizer assim, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse para ele, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer? E aí Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então pensa nisso. Jesus está tendo essa conversa, né? Então Nicodemos era religioso, fariseu especificamente, mas Jesus não falava da religião externa. Ele fala de regeneração total, de nascer de novo pelo Espírito Santo. Isso é salvação, gente. Sem isso você não vê o reino, quanto mais herda, né? E a Bíblia não separa. O novo nascimento salva e te coloca no reino ao mesmo tempo. É uma unidade perfeita, é a mesma coisa. Né? A fé em Cristo regenera e a regeneração abre a porta do reino, tá? É exatamente isso. Segundo exemplo, a vida eterna, por exemplo, é entrar no reino. Vamos olhar Mateus 19, que é a história do jovem rico. Ele chega cheio de dinheiro e vai perguntar direto para Jesus, mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus não responde assim, não, crê e pronto, a vida eterna garantida sem mais nada. Não, ele vai desafiar o jovem rico e dizer, se você quer ser perfeito, vá à venda tudo que você possui, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E completa, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O rapaz queria a vida eterna e a pergunta foi sobre isso. E Jesus fala sobre entrar no reino do céu. É a mesma coisa. Não tem diferença, não tem uma dicotomia entre essas coisas. Vida eterna não é um salvamento menor, né? Então, tipo, você tem a vida eterna, mas o reino é um salvamento plus, né? É um pacote completo, né? Seguir Jesus leva exatamente as duas coisas, a herança do reino, né? A vida eterna no reino. Terceiro exemplo, graça reinando leva à vida eterna. Então, Romanos 5:21 resume o contraste entre o pecado e a salvação, que diz assim: para que, assim como o pecado exerceu domínio por meio da morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo vai pintar um quadro de reinos em guerra, né? O pecado reinou, trazendo a morte, mas agora a graça de Deus reina pela justiça de Cristo, levando direto à vida eterna. É graça reinando, é o reino de Deus em ação. Não é salvação parcial, entende o que ele fala da graça? É diferente, então, não. É o reino da graça. É o domínio soberano de Deus sobre a vida do crente, culminando na glória eterna, entendeu? A separação aqui seria um absurdo. A graça salva, reinando, e reinar é o que o reino faz. Vida eterna é o prêmio final dessa graça. Quarto exemplo. Crer no evangelho é a resposta ao reino. Então, no começo do ministério de Jesus, lá em Marcos 1,15, ele vai dizer assim: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus anuncia o reino chegando não como uma utopia social, mas como poder real de Deus. E a resposta é o arrependimento e a fé no evangelho. Quer dizer, é crer que salva, é crer que leva ao reino. Mas salvar é responder ao reino que chegou. Não tem evangelho de salvação separado de evangelho de reino. Isso não existe. É uma coisa só. Crê em Jesus e o reino te recebe. Paulo pregava exatamente a mesma coisa em Atos 28:31, por exemplo, que diz: com toda ousadia, Paulo pregava o reino de Deus e ensinava as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, salvação e reino juntos no mesmo anúncio. Quinto exemplo, que é um resumo final, né? Mateus 25:34, no julgamento das nações, é o resumo disso, né? Ele vai dizer: então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Quer dizer, Jesus chama de rei, chama os salvos de benditos do Pai e dá o reino como herança eterna. Preparado desde sempre, não conquistado por obras, mas recebido pela fé que produz os frutos. É o clímax, né? A salvação que leva à posse do reino. Não tem salvação sem reino. Jesus não separa esses termos na Bíblia. Isso ficou muito claro nos textos que a gente leu. Fé em Cristo abre só uma porta, não tem duas portas, uma para a salvação e uma para o reino. Salvação eterna, que é o reino. A ideia liberal de separação não tem base, essa ideia de separação não tem base na Escritura. Ela ignora a forma como Deus une todas essas coisas em Cristo. Então, se você já nunca tinha ouvido falar disso, é a primeira vez, não se confunda, não seja confundido por essas ideias de hereges que ficam pregando coisas para dizer: olha, você pode viver do jeito que você quiser, você vai ser salvo, você só não vai herdar o reino. Não é assim que funciona. Se você é salvo, você vive o reino aqui e você gera frutos, porque a árvore sem fruto, ela não está viva, tá? Então, não seja enganada. Fica com Deus. Tchau.